está precisando? E eu estava sentadinho ali no meu canto, resumindo. Chegou um jovem, a qual eu conheci desde pequeno. E pela voz dele, eu não olhei para ele. Sou sincero e falo, eu não olhei. Pela voz dele, a Roberta olhou para trás e viu quem era. Falou, Paulo, você conhece, vai lá. Paulo, você conhece, vai lá. Umas 3 vezes ela falou, do jeito que eu estava, eu fiquei, irmão. Do jeito que eu estava, eu fiquei. Hoje eu queria que tivesse outro exemplo que aconteceu da mesma forma aqui na igreja. E eu tomei atitude diferente. Do jeito que eu fiquei ali, irmão, os obreiros deram atenção e esse menino foi embora. Saí da igreja, ainda encontrei ele. E a Isabelle, pai, olha o menino. Eu falei, nossa, ele está ruim. E fui para casa porque eu estou preocupado comigo. 1h da manhã, acordo com o portão batendo, parecia que ia derrubar. A pastora Hélia também acordou, está aqui para não mentir. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aí na porta? Levantei todo assustado. A Roberta, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, saí correndo. Quando eu fui lá na frente, não vi ninguém na frente de casa. Daqui a pouco eu olhei de longe, vi o pastor Fábio. Eu falei, pastor Fábio, o que está acontecendo? O menino me conhece, quer falar comigo? Que bateram aqui no portão? Não, o menino está muito louco, está muito louco, está muito louco. Ele foi embora. Eu falei, meu Deus. No outro dia o pastor Fábio chega na loja, triste. Aquele menino que foi lá, morreu. Quando ele mostrou a foto, eu falei, era o mesmo menino que foi na igreja. A vida toda do menino nunca foi ir numa igreja, a vida toda nunca foi entrar numa igreja. O último dia da vida dele, ele bateu aqui. E o último dia da vida dele, ele bateu na casa da pastora Hélia, bateu na casa do pastor Paulo, bateu na casa do pastor Fábio e bateu na casa do pastor Plínio. Ei, irmão, olha para o seu irmão e fala para ele assim, as almas têm clamado por socorro. As almas têm clamado por socorro. E eu quero subir nesse altar a partir de hoje. Deus colocou no meu coração, não sei até quando. Eu não quero falar dessa vida terrena, eu tenho que falar da eternidade. Porque se você morrer hoje, para quem está preparada a sua alma? E eu fiquei angustiado, querendo chorar. E eu falei, pastor Fábio, o que você fez por ele? O que você fez? Ele foi até em casa, ele foi até a igreja, eu não fiz nada. Mas o que você fez, você como pastor? Ele falou, pastor, eu só fiquei abraçado com ele. Eu falei, glória a Deus. Lembrei da Gi na hora. Um abraço salva uma alma. Ei, você tem coragem de sair daqui agora e ir lá debaixo do viaduto do Extra e abraçar um mendigo? Seja sincero. Muitos não têm. Mas Deus espera isso. Um cara bebo, chato, quebrando tudo na rua, o pastor Fábio vai e abraça ele. Eu falei, glória a Deus, porque eu tenho certeza que o abraço do pastor salvou aquela ovelha. Morreu, mas a certeza que eu tenho que o abraço salvou a alma dele. Mas o que nós devemos fazer como cristão? O que você deve fazer no meio da sua família? Quem tem filho aqui, quem tem esposo, quem tem esposa, quem tem irmã, quem tem irmão. Ei, você não nasceu sozinho. Você tem pessoas que você ama. Você tem pessoas que você, irmão, daria tudo. E não é tudo não que você queira comprar, tudo que você queira dar desse mundo não. O melhor que você pode dar para essa pessoa, irmão, é o evangelho, é levar as boas novas de salvação. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos espera. Estamos preocupados sim com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Mas irmão, o que vale? O que vale ganhar o mundo inteiro? Você fala, meu Deus, resolvi meus problemas. Ganhei o mundo inteiro, olha que valor. Qual o tamanho do seu problema? Ganhei, resolvo. Mega Sena, loteria, não sei, sabe? Um esposo, uma esposa, eu não sei qual é o seu sonho, o tamanho do que você quer. Uma casa, alguma coisa, irmão. Você vai ficar com esse sonho. No máximo 80 anos. Se passar disso, você nem vai desfrutar mais. Casamento depois de 80 anos, não sei não, viu? Se os dois não vai estar um do lado do outro e o filho cuidando. Já pensou? Então, irmão, muitas vezes nós se resumimos nessa vida, mas o que Deus colocou no meu coração é falar da eternidade. E o tema é esse: céu e inferno existe? Pergunta para o seu irmão: céu e inferno existe? Morreu, fechou os olhos, céu e inferno existe? Fiquei me perguntando: céu e inferno existe? Quem já assistiu aquele filme O Céu é de Verdade? A criancinha que foi lá, tal, é algo que as pessoas bolaram até um filme, mas fiquei perguntando: Deus, o céu e o inferno existe? Porque, irmão, se não existir o céu e o inferno, é em vão nós estar aqui, é em vão pregar a palavra de Deus.
Porque o que nós pregamos aqui é salvação, o que Deus chamou nós para pregar. Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele falou: ei, eu vou, mas eu vou ter que ir. Mas Jesus veio só para quê? Para nós ter a vida nessa terra? Não, para nos preparar um caminho para a eternidade. Então, se Ele veio nesse mundo, se Ele mostrou esse caminho, se Ele mesmo veio dos céus, nos mostrou através da palavra dEle que existe, irmão, eu creio que existe. Quem crê que existe o céu e o inferno? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Quero que você preste atenção, irmão, porque essa palavra não é para você somente. Essa palavra também não é só para hoje, não é só para esse mês, não é só para esse ano, não é só por sua vida. Não sei quantos anos você vai viver. Essa palavra que você vai ouvir hoje não é somente até para a sua vida inteira. É para passar de geração em geração. Devemos falar da eternidade para quem nós amamos. Você não está aqui, irmão, somente para realizar seus sonhos. Você não deve estar aqui somente para você receber os bens do Senhor nessa terra. Você tem que estar aqui porque Deus te fez um ser eterno. Deus colocou a eternidade dentro do homem, não tem como. Tudo que você buscar, tudo que você conquistar, você ainda vai ser uma pessoa vazio. Porque uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: todo ser humano foi feito com um vazio do tamanho de Deus. Todo ser humano, existe um vazio dentro dele, que somente Deus pode preencher. Diga glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vendo depois disso o 28, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Fecha a Bíblia. E assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso segue o juízo. Palavras que nós não ouvimos nos dias de hoje e que precisamos ouvir. A palavra mais atualizada, a palavra mais necessária dentro de uma casa de Deus, dentro de uma igreja, o papo melhor que você deve estar com seu amigo, com sua família, é sobre a eternidade, é sobre essa palavra juízo. Vemos tantas coisas acontecendo, irmão, tantas coisas de vírus, guerras, tantas coisas, e muitas vezes estamos preocupados ainda com essa terra. Eu não quero morrer, irmão. Oxi, se falar quantos anos você quer viver, se possível for, olha lá para mim, o homem mais velho da terra, e eu quero ser mais velho que ele. Porque eu não quero morrer. Só que ninguém ficou para semente. Quem já ouviu isso aí? Todos nós não tem jeito. Quem conheceu alguém pobre que morreu, levanta a mão. Pobre? Todo mundo, não é possível. Ou alguém que você conheceu na sua rua, senhorinha, um pobrezinho, alguém morreu. Quem conhece a pessoa rica aí, que assistiu, nem que seja na televisão e morreu, levanta a mão. Pobre, rico, preto ou branco, não importa. Crente ou não crente, não importa. Um dia vai morrer. Mas ninguém fala disso. É triste falar disso. Mas se nós, como pregador, não falar todo o evangelho, irmão, para vocês, o que vale você estar dentro dessa igreja? O que vale você, irmão, chegar naquele dia e falar: eu não sabia disso, não me falaram isso. Falaram que eu ia ter casa, falaram que eu ia casar, falaram que eu ia ser feliz, mas não falaram que eu ia morar no céu. Muitos estão vivendo dessa forma, irmão. Mas, irmão, assim como nós acabamos de ler, está ordenado o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo. 3 coisas que aprendemos com esses 2 versículos: morrer e ir ao juízo. É o que nós temos. Vamos morrer e logo em seguida, juízo. Jesus pagou o preço da nossa salvação. E algo que me chamou a atenção, que diz assim: assim também Cristo ofereceu um sacrifício único, uma vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. Eu falei: meu Deus, mas por que muitas pessoas? Por que Jesus não fala para todos, pastor Rogério?
porque nem todos vão morar no céu. A Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o que eu devo fazer, pastor, para me morar no céu? O que eu devo fazer? Ei, irmão, vamos falar mais da eternidade. Vamos buscar mais a eternidade, porque fazendo isso, nós vamos se preocupar mais. Fazendo isso, nós vamos se preocupar mais. Pastor Júlio trouxe um exemplo uma vez aqui, de 2 cidades, talvez 2 países. Talvez você vai morar, talvez, não sei, vamos falar em um país aqui, de um lado e do outro. Fala aí, pastor. Vamos falar Estados Unidos e o outro lado, China, vamos. Se você fosse morar na China 30 anos. Coronavírus, põe para lá. Mas se você fosse morar lá, você ia levar mais capinha, ia levar. Você vai lá 30 anos e no outro, 1 ano. Qual bagagem você ia preparar mais? No que você vai morar mais tempo, sim ou não? Muitas vezes nós estamos preocupados na terra que nós vamos viver. Somente 80 ou mais tardar, não sei, 100 e poucos anos. Nós estamos mais preocupados com esse tempo do que com a eternidade. Algo que é eterno. A sua eternidade, olha para o seu irmão e declare para ele: a sua eternidade tem endereço. Nunca ninguém te falou isso. Eu nunca nem ouvi isso, meu Deus. A minha eternidade tem endereço, pastor Hélio. Eu vou definir aonde eu quero morar. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai, sabe, você não pesquisa. Tem pessoas aqui que sonhou, foi em tal lugar, olhou o bairro, eu vou alugar essa casa aqui, ou eu vou comprar essa casa, porque é perto da escola, é perto do posto, não sei, essa casa é boa que é perto da estação. Então a sua eternidade, ela tem endereço. Estou dando exemplo aqui do mundo físico, e vai ter o exemplo do mundo espiritual. Diga glória a Deus por isso. Você acredita que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus? Quem acredita? Já tem uma promessa para você. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único para que todo aquele que nele crê. Quem acredita, diga glória a Deus. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não é condenado, mas tem a vida eterna. Então você já tem uma promessa porque você acredita em Jesus Cristo. Como ouvirão aí fora se não há quem pregue? Você precisa falar de Jesus Cristo, porque você falando de Jesus Cristo as pessoas vão acreditar. Mas não basta só acreditar. Acreditar é o primeiro passo. Eu acredito que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, pagou os meus pecados e me deu o direito de salvação. Eu acredito. Quem é o segundo, terceiro? Quem acredita, diga glória a Deus. Nós acreditamos. Mas, irmão, quando nós falamos aqui de algo eterno, como o céu e o inferno, logo nós falamos, pastor, mas aonde está escrito que o céu e o inferno existe? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. É um livro bem difícil de ser pregado, e nós vamos passear bastante nele. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Diz assim, o tema já: o juízo de Deus. Aqueles que achou, diga achei. Aqueles que não achou, fala, estou chegando. Eu não sei que se você veio ouvir uma palavra de automotivação, não sei se você veio querer pular, mas irmão, se você entender essa palavra, irmão, você está buscando primeiro o reino de Deus, e pode ter certeza, as demais coisas vai ser acrescentada. As demais coisas vão ser acrescentadas. Se você acredita na eternidade, se você quer viver na eternidade com Deus, se você já está com essa fé, já está assim dessa forma com Ele, você acha que Ele não vai te abençoar nessa terra que é tão pouco tempo? Fala, meu filho, deixa ele ser feliz aqui, que daqui a pouco quem vai ser feliz vai ser eu com ele lá nos céus. Diga glória a Deus. Lá, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, que cuja presença fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha quantas pessoas está naquele julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriu o livro, ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu
o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. E o 14 que me chamou a atenção: então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando eu li essa palavra, eu falei: meu Deus, existe o inferno, porque se não existisse, Deus não queria lançar ele no lago de fogo, pastor. Foi lançado a morte e foi lançado o inferno, porque existia. Não tem como você pegar algo e jogar fora se você não está vendo. Um exemplo simples: você joga o lixo fora porque você está vendo lixo. Deus olhando o inferno, olhando a morte, Deus pegou e jogou no lago de fogo. E eu te pergunto, depois dessa palavra, existe o inferno? Sim ou não? Existe. O juízo de Deus nesse momento, para os mortos, para os vivos, para irmão, para todos, diante de um grande trono branco. Aí eu fiquei perguntando: o que significa trono? Trono significa justiça. Branco significa santidade. Jesus estava com a justiça e com a santidade. Aonde há justiça e há santidade, não tem como o pecado, não tem como o inferno, não tem como a morte estar. Ei, irmão, Jesus ele já veio nesse mundo como cordeiro. Jesus já veio nesse mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus veio amar. Jesus veio, sabe fazer o quê? Morrer na cruz por mim e por você. Ele nos amou de tal forma que Ele demonstra, Romanos fala que Ele demonstrou o amor dEle, sendo nós ainda pecadores, Ele entregou o Filho dEle na cruz. Quem é o pai e a mãe que se entrega por um pecador, por um ladrão? Ei, irmão, fecha os olhos e imagina um pecado que você já cometeu aí. Misericórdia. Ei, Jesus pagou o preço já. Foi nem por isso, foi por todos. Não só os seus, mas por todo mundo. Diga glória a Deus por isso. E quando Ele lançou, e eu te pergunto, quem crê que agora o inferno existe? Diga sim. Eu acredito depois dessa palavra. Agora continuando. Quando nós também lemos, eu falei no começo que é céu e o inferno você já acreditou. Agora quem acredita que o céu existe? Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Versículo 43. A Bíblia fala que o próprio Jesus declarou essa palavra. Lucas 23, 43. Nossa, só que escape lindo. Olha que palavra maravilhosa. Olha o que Jesus declarou. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo Ele falou ontem ou amanhã? Ele falou o quê? Hoje. A promessa de Deus para aquele ladrão, a promessa de Deus para aquele que pecou, que roubou, porque quando a pessoa era colocada na cruz, irmão, era o pior o pior ladrão, a pessoa que estava pagando o preço ali muito alto, a pessoa era muito ruim, mas no meio disso tudo, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor, e ele recebeu uma palavra linda. Ei, irmão, Eclesiastes fala que é melhor o fim do que o começo. Talvez a vida toda desse homem foi errar, foi pecar, assim como esse jovem que entrou no domingo aqui, gritando, talvez ali bêbado, não sei, mas dentro dele existe uma alma que colocou ele dentro de uma igreja, dentro dele existe uma alma que colocou ele na frente de um pastor, dentro dele existe uma alma que recebeu um abraço de um pastor. Aí como esse ladrão no meio, que privilégio, irmão, de estar com Jesus no último dia da nossa vida. Que privilégio é esse?
Mas quando olhamos isso, irmão, não devemos usar isso como desculpa, como muitos falam aí fora: ei, você está indo para a igreja, você é novo, vai curtir aí, meu, vamos curtir, vai para a balada, quando você ficar velho, você vai para a igreja. Ei, parece que igreja é asilo, diga misericórdia aí. Será que só eu ouvi isso? Quantas vezes já ouvi isso? Ei, você está ficando louco, meu. Igreja, que negócio, está fazendo lavagem cerebral, vai curtir, depois quando você ficar velho vai para a igreja. Ei, irmão, quantos deram ouvido para essa mentira do diabo e estão perecendo no inferno? Olha aí. Aí quando ele recebe essa palavra, aí eu fiquei perguntando: o que é o paraíso? Abre a sua Bíblia lá de novo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. No paraíso tem remédio, diga glória a Deus por isso. No paraíso tem remédio, não é o da Pharma, como que é aquele doutor da Pharma lá, não é o Albert Einstein aí, os melhores hospital. Ei, irmão, lá não tem negócio do flex, essas coisas não. Não tem nada não. Olha o que Deus tem para você e para mim lá no céu. Diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-te-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore da vida. Lá no começo, Deus preparou um jardim tão lindo para nós. Tinha a árvore da vida, e tinha uma árvore lá que era do conhecimento do bem e do mal. A árvore que Deus queria que nós comêssemos era essa. Mas nós ruins, sabe o que nós estamos fazendo? Comendo o que não pode, fazendo o que não deve. Ser humano, ele tem uma queda para as coisas ruins, né? O próprio apóstolo Paulo, o homem que pregou a multidões, o homem que até hoje nós prega, sabe o que ele declarou? Ele falou: o bem que eu preciso fazer eu não faço, e o mal muitas vezes eu faço. Chega sexta-feira, eu ouvi um vídeo esses dias de um gatinho lá, misericórdia, eu dei tanta risada. Ele não pode ouvir o barulho da latinha. Quando falo isso, ele já treme. Quando falo assim: meu misericórdia, chega sexta-feira, o caba desanda, a mulher desanda. Mas por quê? Porque a carne, ela é fraca, a carne ela quer isso. Mas aquele que busca o Senhor, o Espírito é forte. Aquele que busca o Senhor, ele vai comer daquilo que Deus preparou, a árvore da vida. Não foi, irmão? Ei, irmão, quantas pessoas têm se alimentado daquilo que Deus não preparou, daquilo que é proibido, daquilo que vai te fazer mal. Aquela árvore lá, quem sabe a historinha de Adão e Eva? Quem sabe? Fez bem ou fez mal? Seja sincero. Cadê as mamães que teve filho em parto normal? Levanta a mão aí. Olha o resultado da maçã. Quem trabalha aqui, soa aqui e toma uns Doflex depois, seja sincero. Maçã. Quando você ficar com dor nas costas, maçã, vai comer maçã para você lembrar. É o pecado que te faz sofrer. O pecado te faz sofrer. O pecado te faz, irmão, deixar você, sabe como? Quebrado. Caba tinha tudo na mão, pastor Júnior. Caba vai comer logo maçã proibida. Ele fala que nem sei se é maçã, né? Aqui nos desenhos é maçã, né? Mas maçã é gostoso, sim ou não? Diga glória a Deus. Ainda mais maçã doce, né? Eita, as irmãzinhas já entram no mistério, né? É maçã doce, não sei se é proibido, mas eu vou comer umas 3. Entendeu? Que é bom. O que tem mais nesse paraíso? Abre mais para frente lá em Apocalipse 22. Vamos ler do 1 ao 5. Lendo esse primeiro versículo, eu te pergunto para a igreja: você acredita que o céu existe agora? Eu quero ouvir um glória a Deus bem alto. Quem acredita que o céu existe? Lá tem a árvore da vida. Lá tem remédio para te curar. Lá tem remédio para te salvar. E no 22, versículo 1 diz assim: e mostrou-lhe um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No 2, no meio da sua praça, e de um lado e do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das... Uma folha
3. E ali nunca haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. No 4 diz, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. No 5 diz assim, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina e reinará para todos sempre. Eita, irmão, notícia boa, a conta de luz está cara, cadê? Está cara? Lá não vai precisar pagar. Glória a Deus por isso. Lá o próprio Deus vai iluminar a sua vida. Sabe, quando você está na escuridão lá, que você precisa acender a luz, eu te pergunto, quem sabe cozinhar no escuro aí, ou limpar a casa no escuro? Quem sabe aqui, cadê? Ninguém. Lá você não vai precisar de nada disso, não vai precisar bater o pé no móvel, não vai precisar cair, não vai precisar se queimar, lá vai estar tudo iluminado. Lá a própria luz é o Deus Todo-Poderoso, Ele que vai iluminar essa cidade. Isso é o céu. Quem acredita que existe o céu, diga glória a Deus. E esse sítio de purga aqui, ô Claudinho? Agora volta um pouquinho aí, no 2, Apocalipse 2, versículo 10, versículo 11. Esse é o Claudinho, irmão, é o Claudinho. Tinha um lampião, agora esse é o negão, né? Eita. Olha lá, no 2, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, não temas das coisas que há de padecer. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Isso mesmo. Lançará alguns de vós na prisão, que seja tentado tereis. A última parte, que diz assim, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No 11 diz, quem tem ouvidos ouça, o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Algo que você deve guardar no seu coração. Quem já ouviu falar, por que existe suicídio? Por que existem pessoas desistindo da própria vida? Porque já ouviram falar, morreu? Ei, irmão, quando morre, nesse mundo terreno, começa a eternidade. A comparação que eu dei no começo, do simples aqui na terra e da eternidade que é algo eterno, assim é a sua vida. Quantos estão, irmão, recebendo palavras do próprio inimigo, do próprio diabo, falando, ei, irmão, quer resolver os seus problemas? Toma um chumbinho, pega a arma, dá um tiro na sua cabeça, usa droga até morrer. Ei, irmão, se você morrer, a Bíblia fala que para essas pessoas suicida, bem claro, não tem como ter segunda chance. Muitos pregam aí que quando você estiver lá no Hades, lá no inferno, pode acender vela, porque onde você estiver na escuridão lá, quando acende uma vela para um defunto, ele está aí na claridade. Mentira do diabo. Quantos têm pregado, irmão, que quando morre, nasce numa borboleta? Quem já ouviu isso? Nasce num cachorro, nasce não sei, encarna não sei no que. Outra vida eu fui não sei o que. Você é irmão, você só tem essa vida. Nós lemos no começo, Hebreus 9, está ordenado o homem viver uma vez só e morrer uma vez só. Essa vida é preciosa, não desista dela, não desista dessa vida, lute pela sua eternidade. Ainda que foi difícil toda a sua vida nessa terra, ainda que você sofreu, como os apóstolos, irmão, foi degolado, foi crucificado de ponta cabeça. Quantas histórias, irmão, triste, pessoas cristãs que foi jogada, sabe como? Numa arena, para os leões comer. Crianças cristãs, pessoas cristãs, sendo devoradas vivas. Ei, irmão, você está passando por luta? Tem pessoas pior do que você. Tem pessoas pior do que você. Tem pessoas, irmão, que pela palavra de Deus, hoje nós estamos aqui. Tem pessoas dentro de uma caverna, querendo ouvir somente Jesus te ama. Porque se falar Jesus, já é degolado. Se falar Jesus, já é morto. Mas eu e você, muitas vezes, irmão, e não estamos preocupados mais com a palavra. A palavra de Deus fala que haverá dias, irmão, que essa palavra, assim quando fala da eternidade, será como comichão. Será algo que muitas vezes você não vai querer receber. Ah, irmão, eu não queria ouvir essa palavra não. Ah, eu não queria ouvir isso não, irmão. Eu vou pregar, o pastor vai pregar porque Jesus te ama.
Jesus, Ele te ama e fez um céu para você. Aleluia. João capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e credes em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lá e vou preparar lugar para você. E quando eu for e vos preparar lugar, verei outra vez. Ele vai te buscar. E vós levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No 4 diz assim: mesmo vós não sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho? Quantas vezes perguntamos: Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim? O que o Senhor tem preparado para a minha vida? Irmão, o que Deus tem preparado para você está além desse mundo, está além dos bens desse mundo. Deus preparou uma eternidade para você. E a Bíblia fala assim, continuando no 5: disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Aí no 6 disse: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sabe qual é a condução que vai nos conduzir para o céu? Está no 7, que diz assim, coloca lá: se vós me conhecereis a mim, também conhecereis ao vosso Pai. Desde agora o conhecerei e os tenho visto. Diz assim, ó, no 8: disse-lhe Felipe: mostra-me o Pai e o que nos basta. Jesus, Ele é o caminho que você precisa caminhar. Jesus é a verdade que você precisa acreditar. E Jesus é a vida que você precisa ter. Ei, irmão, para de pensar em Jesus somente nessa terra. Para de buscar Jesus somente por aqui, sabe? Para de desejar o bem do seu filho só aqui. Quantas mães vêm aqui pedir pelo filho: Senhor, prepara uma faculdade, prepara um emprego. É pouco, é pouco. Começa a pedir pela eternidade do seu filho. Ei, essa criancinha que está no colo aí, ó, Deus já tem uma história escrita por Deus. Começa a entregar, fala: Senhor, que minha filha seja uma bênção, que minha filha seja na geração, meu filho seja na geração dele uma bênção, porque eu sei que se ele for uma bênção, ele vai para o céu. O maior desejo de um pai, de uma mãe, o maior desejo de um amigo tem que ser com que a pessoa que você ame esteja na eternidade contigo. Já pensou você chegando no céu e ouvindo: vinde benditos de meu Pai, vinde benditos de meu Pai, e olhando para o lado, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai estar aquele dia, os bodes de um lado e as ovelhas do outro. Quer dizer que você, irmão, vai olhar de um lado, vai ver o seu amigo, vai ver o seu familiar. Sabe que eles vão ouvir? Apartai-vos de mim, porque não te conheço. Não queira ouvir isso, não queira deixar sua família ouvir isso, não queira deixar seus amigos ouvir isso. Ei, mãe, luta, ei, mãe, luta, ei, filho, luta. Não acredite, irmão, para de pedir somente para Deus nessa terra. Começa a pedir: irmão, eu quero sim, eu quero chegar no céu e ver meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu quero sim ver meus amigos. Aleluia, diga glória a Deus por isso. Agora eu quero te falar. Muitas vezes nós perguntamos: como que é? O que é o inferno? O que talvez você fala: meu Deus, ele foge da sua compreensão. Abra sua Bíblia em Lucas 16, versículo 19. Não é amanhã, não foi ontem, é agora. Jesus Cristo, Ele nos conta a ilustração, abre aí. Que diz assim: do capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava com os manjares desse mundo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia às portas daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo, e esse foi levado aos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Presta atenção nessa passagem. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormento nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E ali em tudo está posto além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para lhe des testemunho, a fim que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés, eles têm o pastor Paulo, eles têm o pastor Rogério, o pastor Daniel, eles têm o pastor Júnior, eles têm a pastora Hélia, e os profetas, os obreiros, quantas pessoas intercessores. Mas insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão de persuadir, ainda que ressuscitasse alguém dos mortos. Quem já ouviu essa passagem? Seja sincero. Quem nunca ouviu, levanta a mão. Jesus Cristo, Ele fala essa passagem como uma parábola. Ele vem contando as parábolas e Ele chega nesse momento a falar dessa parábola. Muitos falam que é uma história, muitos falam que é uma parábola. Mas se Jesus colocou na Bíblia, se Jesus relatou, é porque existe, irmão. Eu preguei um certo tempo e eu usei um tema assim: é melhor prevenir do que remediar. Olha para o seu irmão e fala: é melhor prevenir do que remediar. Sabe por quê? Porque quando nós vemos essa situação, o rico era uma pessoa que se preocupava com os bens desse mundo, se preocupava somente com o presente, se preocupava somente com aquele momento. Ele viveu da melhor forma, ele desfrutou do melhor, ele pensava somente de algo terreno. E Lázaro, da mesma forma, sim, precisava, necessitava, mas ele não teve o apoio de ninguém. O único ajudador daquele homem até o último dia da vida dele foi Deus. Porque a Bíblia fala que o rico, ele desejava somente comer as migalhas. Ele não tinha nenhum remédio para passar nas feridas. Quem lambia as feridas dele eram os cachorros. Diga misericórdia. Só que chegou o dia dos dois morrer, o pobre e o rico. E a palavra de Deus fala que quando chegou aquele rico, imagine ele, o melhor velório, o melhor enterro, as melhores pessoas carregando ele, o melhor cemitério. Imagine, irmão, quantas pessoas. Assim é nós na nossa vida. Muitas vezes estamos cercados de pessoas, muitas vezes estamos cercados de bens dessa terra, mas vai chegar um dia, irmão, que até o sepultamento eles vão com você. Até o sepultamento vai ter pessoas para carregar o seu corpo, vai ter o coveiro para te enterrar. Mas a partir daquele momento, é você e Deus. Olha para o seu irmão e fala: é você e Deus. É você e Deus. A palavra de Deus fala que na mesma hora, isso que me chama a atenção, aquele homem acordou em tormentos. Isso quer dizer, irmão, que hoje tem pessoas no inferno. Agora tem pessoas desejando, porque esse homem, sabe o que ele desejava? Isso aqui, irmão. Olha o que ele pediu: pai Abraão, pede para que Lázaro faça isso, ó. Molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua. Ei, irmão, você tem água de sobra. Você tem palavra de Deus de sobra. Você tem palavra de Deus, você tem promessa, culto, terça, quinta, domingo, sexta, tem intercessão, quantas coisas. E a pessoa, sabe, pedindo somente um pouquinho de alívio. Somente um pouquinho de alívio, porque estou em tormentos. E sabe o que ele continua falando? Avisa meus parentes. Quer dizer, irmão, que naquele dia não vai ter como você voltar atrás. Naquele dia não tem como você salvar ninguém. Assim como muitos falam, salvação individual é sim, é você e Deus, mas você pode alertar essa pessoa:
Você pode falar de Deus enquanto você está vivo. Você pode falar de Deus enquanto você está em pé. Vai lá, prega, vai lá, fala da palavra de Deus. Porque o dia que aquela pessoa fechar os olhos, talvez ela vai abrir e vai estar com Deus. Ou talvez vai estar como esse rico, em tormentos. Diga misericórdia. Aquele homem, irmão, ele viveu o presente dele, curtiu bastante. Ele, dos melhores, até a roupa dele era diferenciada. Ele usava 2 tipos, linho por baixo, sabe, coisa chique. Melhores manjares, deixava, quando fala das migalhas, o cara comia e jogava fora o resto. O cara comia ali, ó, que caía, caía. O cara, sabe, pensava só no presente. Mas chega o dia que o futuro, assim como eu falei, o seu endereço eterno, a sua eternidade tem endereço. O endereço daquele homem foi diferente. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, presta atenção. O apóstolo Paulo fala assim: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não espere Deus somente nessa vida, espere Deus, que é um Deus que cuida de você aqui na terra e que quer cuidar de você lá no céu. Ele quer enxugar suas lágrimas, Ele quer cuidar de você. Ei, irmão, o que tem lá no inferno? Como você prova isso, pastor? O que tem lá no inferno que você está falando para nós? Para mim nunca desejar ir para lá e nunca desejar ninguém ir para lá. Abre a sua Bíblia em Marcos 9:42. Olha como que o inferno é, irmão. Você não vai desejar nem para o seu inimigo. Você não vai desejar nem para o seu inimigo, a pessoa que te causa mal. Você fala: Senhor, tem misericórdia, salva essa alma, porque isso não é lugar de pessoa. Isso não é lugar do maior inimigo, o estrupador, a pessoa que fez o mal, o maior mal nessa terra. Aqueles homens bomba que estoura criança, acaba com tudo. Nem isso você deve desejar para essa pessoa. Porque em Marcos capítulo 9, versículo 42 diz assim: e qualquer que escandalizar um desses pequenininhos, crê em mim, melhor que fore que pusesse ao pescoço. Vamos aqui que eu acho que a minha versão está melhor. E quem lhe fizer tropeçar um desses pequeninos, creste, melhor que fores pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Ei, irmão, não impeça ninguém de ir para o céu, não. Não impeça ninguém, não. Fale de Jesus mesmo. A pessoa pode ser ruim que for, não impeça ele não. Fale de Jesus para ele. Ah, mas não presta. Fala de Jesus, não impeça não. Porque Jesus, ele ama todo mundo. Então todo mundo tem que ouvir. Mas aquele cabo é ruim. Fala de Jesus para ele. Glória a Deus que tem pessoas que têm ido no presídio. Tem pessoas que têm ido em tantos lugares. Na Cracolândia, pessoas que é ruim têm ouvido o evangelho. Porque Jesus, ele ama todos. Diga glória a Deus por isso. Continuando diz assim: e se tua mão te fazer tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, um fogo impossível de apagar. Olha aí, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida, no céu, aleijado, do que ter os 2 pés e ser lançado no inferno, onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos lhe fazer tropeçar, arranca. É melhor entrares no reino dos céus com um olho só, do que com os 2 ser lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. O que me chamou a atenção, 3 vezes, o verme ele não morre, nem o fogo se apaga. O verme não morre e nem o fogo se apaga. Quem já ficou com dor de barriga aqui? Quem já pegou, irmão, uma vez eu comia besteira na rua, e eu fiquei com a dor no estômago, irmão, que eu cheguei no hospital, o cara só pôs o dedo assim, quando ele apertou eu gritei. Aí ele falou: algum verme, você comeu alguma coisa estragada que está com verme, você tem que tomar isso. Eu falei: verme causador? Imagine lá no inferno, o verme te corroendo, praga te corroendo, e ele não morre. Sabe que é você querer morrer? Sabe que é você pegar e bater sua cabeça? Sabe que é você pegar e pular de um prédio? Sabe que é você pegar um facão e cortar sua cabeça fora? Você não vai morrer, porque seu corpo não é corpo físico,
é a alma espiritual. Ah, belisca aí, faz isso, faz esse teste aí, ó. Belisca mesmo. Quem sentiu um belisca aí? Quem sentiu belisca? Cadê? Tá vivo. Da mesma forma é lá. Quer fazer o teste como que é o fogo? Quem consegue ficar 1 minuto com o dedo em cima do isqueiro ligado? Cadê? Quem consegue? Lá é 24/48. Quem já viu esse ditado? 24/48, o fogo queimando, o verme comendo. Eu não desejo isso para o maior inimigo de qualquer pessoa. Pode ser o pior, irmão, que esteja preso lá, ganhou prisão perpétua. Deus, Ele ama ele, e o desejo nosso, irmão, o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno não foi feito. O inferno foi feito para o diabo. E o diabo, sabendo que está condenado, ele quer levar um monte de almas para aquele lugar. Ele já está com os dias contados. Sabe o que ele vai fazer? Vai querer levar você, vai querer levar sua família. Ele já está condenado. E o inferno não foi feito para cada um de nós, não foi feito. Foi feito por diabo e por seus anjos. Diga misericórdia. É um lugar, irmão, que foge da nossa compreensão. É um lugar com fogo que não se apaga, impossível de se apagar. É um lugar onde o verme ele não morre. Um lugar de intenso. O que é inferno? Quando eu comecei a pesquisar a palavra, é um lugar de intenso sofrimento. Intenso sofrimento. A pessoa quando está nas últimas, uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, uma pessoa que está sentindo dor, irmão, uma pessoa que foi ali talvez um acidente, está entre a vida e a morte, a pessoa só sente dor, a pessoa sabe o que a pessoa fala, é melhor morrer. A pessoa pede a morte. E lá, irmão, pedindo não vai ter. Tudo que nós tememos nesse mundo. Quem teme a morte? Eu não quero morrer não. Quem quer morrer aí? Ninguém quer. Quem não quer morrer, levanta a mão. Será que só eu? Eu não quero morrer não. Hoje quem não levantou quer morrer? Não é possível. Levanta a mão toda igreja. Vamos ficar até uns 100 anos aí, irmão, cultuando? Não é possível. Lá você não quer aqui, né? Mas quem está lá quer e não tem. A morte. Aqui no mundo nós queremos viver. No inferno eles querem morrer. Só que é eterno. E vai ter a segunda morte. Esse sofrimento, irmão, para muitos falam que é o purgatório. Quem já ouviu falar isso? Purgatório é só um lugar de penitência. Você vai ficar só um pouquinho lá e depois você vai sair. Deus vai te perdoar e está tudo certo. Ó, você está no lugar de escuridão, mas tem os irmãos orando por você aqui fora, acendemos uma vela e está tudo bem, onde você estiver. Não, nós estamos orando, Deus é contigo lá. Irmão, está sofrendo, está desejando a morte novamente e não tem. Irmão, o inferno existe, o céu existe também. Da mesma forma que existe o inferno, existe céu, diga glória a Deus. O céu, irmão, que foi feito para nós, é a morada de Deus. Deus, Ele fez o melhor para mim e para você. A Bíblia fala que aquilo que não chegou, irmão, aos olhos do homem, nem os ouvidos ouviu, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Se coloca de pé. Coloca aí num telão, Apocalipse capítulo 21. Olha o que Deus tem para mim e para você, irmão. Por isso temos que lutar. A Bíblia fala em João que o reino dos céus ele é tomado à força. Que o reino dos céus ele é tomado aos esforços. E aqueles que se esforçam vão entrar. A Bíblia também fala em Mateus que a porta ela é estreita. Mateus capítulo 7 fala que a porta ela é estreita, mas a porta estreita conduz à salvação. Porque em Mateus também diz que há uma porta larga. Há algo que fala todos vai para o céu. Toda religião leva ao céu. Se toda religião leva ao céu, Jesus ele tinha escrito lá em João 14: ei, eu sou um dos caminhos, ei, eu sou uma das verdades, ei, eu sou uma da vida. Não, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus Cristo, irmão. Só Jesus Cristo, Ele pode, irmão, nos dar o direito da salvação.
Em Apocalipse capítulo 21 diz assim: João, eu vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. No 2 diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada com uma esposa adornada para o seu marido. No 3 diz assim: e eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o meu tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No 4 diz assim: e Deus limpará dos seus olhos, irmão, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. No 5 diz assim, irmão, somente até o 4, tá bom? Lá não vai ter mais choro, lá não vai ter mais lágrima, morte, nem luto e nem pranto. Sabe quando vai acabar a sua luta? Sabe quando você, irmão, não vai sentir mais dor? Sabe quando você não vai sentir mais luto? Quando você estiver com Deus. Sabe essa tristeza, essa luta? Ah, irmão, em Romanos diz que nada pode se comparar. O sofrimento desse tempo presente não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Deus tem uma salvação, Deus tem vida eterna para você, irmão. Deus, Ele te ama e fez uma eternidade para você. Salmos capítulo 39, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus fala para mim e para você fazer. Uma oração de Davi. Uma oração de Davi perante Deus. Eu queria terminar essa palavra. Ele declara assim, Salmos 139, versículo 23. Coloca aí. Queria que todos lessem essa palavra. Olha o que ele fala para nós fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe as suas falhas, Deus sabe o seu ponto positivo, Deus sabe o seu ponto negativo, e Ele declara: e conhece os meus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que você pensou até ontem, Ele sabe o que você fez até pouco tempo agora. Mas olha o que Ele pede para nós fazer no 24: vê se em mim algum caminho mau. Se tem algum caminho mal dentro de você, irmão, algo que está te levando para longe do propósito de Deus, peça para Ele: se houvesse em mim algum caminho mal, algo que vai me tirar, Pai, a eternidade, algo que vai me fazer ir para o inferno, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno, guia-me pelo caminho que vai me levar ao céu, guia-me pelo caminho que vai me dar salvação. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E Ele vai vir nos piscar de olhar. 1 Coríntios 15, 51, Ele virá como o piscar dos olhos. Ministério de louvor, Ele virá como um piscar de olhos. Dá uma piscadinha aí. Vai ser dessa forma a vinda de Jesus. Nós não sabemos quando Ele vir, porque se o ladrão soubesse que hora viria, se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, seja sincero, quem já foi roubado aqui? Talvez você deixou sua casa aberta, chave no contato, talvez você parou onde não devia. Se você soubesse que aquele lugar que você foi roubado, você iria naquele lugar? Se você soubesse que o ladrão ele ia entrar na sua casa e ia te roubar, você deixaria a sua casa destrancada? Você deixaria o seu portão aberto? Você deixaria seu cachorrinho, sabe, trancado ali? Não, você vigiaria. E nós como cristãos, nós devemos vigiar, porque Ele vai vir no piscar de olhar. Ele vai vir como ladrão. O ladrão não avisa a hora, não avisa o dia. O ladrão não avisa, irmão. O ladrão chega, entra e sai. O que eu preciso fazer, pastor? Se enche de Deus, se enche da presença de Deus. Venha para a casa de Deus, cultua a Deus, irmão, ora a Deus, busca a Deus, faça como as 5 virgens prudentes, enche a botija de azeite, busca a presença do Senhor. Ah, Pai, está difícil, ah, Pai, está fácil. Não, Pai, estou pensando em desistir. Ei, quando você faz isso, a sua botija ela esvazia, a sua botija ela vai se esvaziando. Mas quando você busca a presença de Deus, quando você se ajoelha
glória, quando você se humilha, irmão, você está enchendo a botija. E a palavra de Deus fala que existia 5 prudentes e as 5 insensata. O noivo veio, o noivo está à porta. A 5 insensata falou: me dá um pouquinho do azeite, o meu está acabando. As prudentes falou: não, eu não posso dar, porque vai que me acaba e o noivo está chegando. Irmão, tem que estar cheio. Naquele dia não vai ter desculpa. Naquele dia, não foi porque meu esposo não deixava eu ir para a igreja. Foi porque ele sugou. Eu ia na igreja só buscar pelo meu filho. Eu ia na igreja só buscar pelo meu esposo. Não vai ter desculpa. Ei, segura a botija, se encha de Deus, porque Ele tem eternidade para você. Aleluia. Insensata foi buscar azeite. Pode ser tarde, viu, irmão? Não perca a oportunidade. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração. Não perca a oportunidade, irmão. Não perca a oportunidade de estar na presença do Senhor. Se encha de Deus, porque o noivo chegou. O noivo chegou e levou a prudente. E aquelas insensatas começou a gritar: noivo, eu estou aqui. E a porta se fechou. Foi tarde demais, irmão. Foi tarde. Não espera a porta se fechar. Não espera, irmão. Não espera a morte chegar. Não espera, irmão, o diabo levar a sua vida, a sua família. Quem estiver pronto com Ele irá. Na sua glória com Ele morar. Declare com toda a sua fé. Ele vem, não mais tristeza, não mais. Olha a promessa de Deus, igreja. Alcança, Pai. Alcança cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. Traga a alegria da salvação, Pai. Pai, que possamos pensar na eternidade. Que possamos buscar, meu Pai, a eternidade, meu Pai. Essa vida é passageira, meu Pai. Essa vida é passageira. Irmão, esse sofrimento é passageiro. Essa luta é passageira. Não há luta que dura eternamente. Deus, Ele vai enxugar as lágrimas. Deus, Ele vai abrir as portas do céu. Irmão, continua. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Obrigado. É o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Deus, continuando na Tua presença, Pai, meu pedido, Senhor, mediante essa palavra, conserve cada alma nos Seus caminhos, Senhor. Conserve, meu Pai, a cada alma, Senhor, porque quando fechamos os olhos para esse mundo, meu Pai, que possamos ouvir, meu Pai, meu Pai, a frase que o Senhor já preparou para a Tua igreja: vinde benditos de meu Pai, a terra que eu preparei para vocês, desde a fundação dos tempos. Irmão, Deus já preparou a eternidade para você antes de construir o céu, antes de construir o sol, antes de construir a terra. Deus já preparou a eternidade para você. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele te ama. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Começa a agradecer a Deus aí. Agradeça a Deus porque Ele morreu por você. Agradeça a Deus porque Ele deu a vida por você. Agradeça a Jesus porque, irmão, aquele que não lhe poupou o seu Filho único, irmão. Os seus problemas é pequeno, as suas lutas, irmão, não se compara. O Deus que deu o Filho pode te dar muito mais. Pode te dar, irmão, essa bênção. Pode te dar, irmão, essa libertação. Pode te dar, irmão, esse sonho realizado, porque Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. E pode ter certeza, aquele que não poupou o seu Filho dará aquilo que você tem buscado ou pedido, irmão. Levante as mãos para o céu e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão é a virtude do Espírito Santo,
e seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, por onde quer que você ande, no meio dos seus amigos, na escola, no trabalho, aonde você passar, que a presença de Deus possa estar contigo, te usando, te capacitando, que a sua boca, irmão, possa sair palavras de vida eterna, que a sua boca, irmão, possa ser um rio de água viva, que a sua boca, irmão, possa ser uma boca que, irmão, quando abrir, almas vai ser ganha, pessoas vai ser liberta. Ei, irmão, abraça mais, ama mais, perdoa mais. Ei, irmão, a sua vida é como vapor. Talvez hoje você está aqui, amanhã você não está. Ei, irmão, abrace e ame. Abrace e ame. Ei, você pode ser usado por Deus agora. Abraça essa pessoa. Deixa Deus te usar aí, ó. Abraça aí, ó. Abraça essa senhorinha aí, Nando, aí, ó. Como filho, abraça. Essa pessoa aqui hoje era aí, Gustavo. Aí, Lourdes, Júlia, se abraça. Ei, sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus através desse abraço. Sinta a presença de Deus através desse abraço. Ei, Jesus te ama. Jesus te ama. Continua, não para, não desista. Deus já fez a eternidade para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor e agradeça a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sempre falo isso. Vai com Deus. É a melhor companhia. Você pode olhar para essa pessoa e falar: vai com Deus. Glória a Deus. Até quinta-feira. Deus abençoe. E ao redor de cada esquina